This meeting is being recorded. Então, pessoal, estamos em mais uma conversa sobre o direito civil digital, né? Um novo livro do Código Civil, pelo menos dentro do projeto de atualização do Código Civil, projeto número 4 de 2025, que está tramitando no Congresso Nacional. O Direito Civil Digital é um livro gigantesco, acho que quase 100 artigos, né? E essa playlist a gente está analisando um a um tais artigos. Hoje a gente está com o Dr. Vinícius Maciel Sterling, tabelião do Tabelionato de Notas de Capela de Santana, comarca de Portão, grande amigo, que vai nos falar sobre o e-notariado, a questão da competência, né, na emissão de escrituras públicas pelo e-notariado, que é uma previsão do novo Código Civil. Dentro desse novo livro do Código Civil, a parte do e-notariado e das escrituras digitais, né, eletrônicas, é gigantesco também, talvez seja o maior dos capítulos desse novo livro do Código Civil. Queria te agradecer, Vinícius, em nome do Departamento de Direito Civil do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, do qual sou coordenador, e em nome da doutora Sulamita Cabral, que é a presidente do IARGS, né? Vinícius vai falar sobre os artigos 2027-BQ e BR, que trata de competência, né, para a escritura de imóveis pelo e-notariado. Obrigado por dedicar um tempo aí do teu dia, que já é corrido para nós. Vinícius, para o IARGS, o Instituto fica imensamente agradecido com a tua bondade, com o teu carinho de estar aqui falando para os advogados sobre essas novas perspectivas do Código Civil. Doutor Arnaldo, boa noite. Eu que agradeço o convite. Aliás, estou até com saudade de ir nos almoços lá no Plaza. Não sei se ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. No Plaza e ali na Avenida Independência, no Germânia. Maravilha. Então, para mim é uma honra, uma alegria poder falar sobre esse tema. Agradeço o convite, especialmente no IARGS, né? Esse instituto é importante para os advogados do Estado do Rio Grande do Sul. E esse tema eu me sinto muito confortável de trabalhar, porque faz parte do meu dia a dia. O sistema do e-notariado surgiu na pandemia, provimento 100 do CNJ. As escrituras, todos sabem, né, sempre foram assinadas de forma presencial no tabelionato de notas, mas com a pandemia surgiu a necessidade dessa digitalização do direito notarial. E aí, provimento 100, lá na época, e eu, logo no início, passei a trabalhar nessas escrituras. Hoje, o tema está tratado dentro do provimento 149 do CNJ e a questão especialmente da competência no artigo 302, e por que eu escolhi esse artigo para a gente trabalhar? E aí, 2027B, B de Brasil, Q de queijo, no projeto. É uma réplica, Vinícius. O Como? projeto do Código Civil está replicando esse provimento? Está replicando na parte do e-notariado, sim. Então, tá, já legal, bom saber. Já são artigos experimentados, digamos assim, na nossa prática, né? E por que falar da competência? Porque esse é o tema que os advogados seguidamente me perguntam quando me procuram. Hoje ainda respondi sobre isso para um advogado da capital, cujos clientes estão recebendo uma herança em Santa Catarina. E o que é que diz isso? O artigo 2027-BQ, que na verdade reproduz o 302. E onde é que abre? No parágrafo 2º do artigo, é que ele abre a competência. Bom, antes de falar especificamente aqui desse artigo do projeto, é importante falar lá do artigo 8º da Lei 8935 de 94, que é a Lei dos Notários e Registradores. O artigo 8º fala que é livre a escolha do tabelião de notas, independentemente do domicílio das partes ou da situação dos bens objetos do ato ou negócio jurídico. O tabelião é um profissional de competência das partes, e mais do que das partes, eu digo dos advogados das partes.
porque as partes seguem normalmente a orientação do seu advogado. Eu sempre digo, para quem vem fazer escritura comigo, o protagonismo é do advogado. O tabelião tem que formalizar a vontade das partes, mas a vontade que os advogados pedem para constar na escritura. Claro, desde que não seja nada, né, de contrário ao direito, enfim, que alguma ilegalidade. Mas a gente sempre discute o melhor modo de chegar à concretização dos direitos dos clientes. Porque o cliente do advogado, ele também é cliente do tabelionato, mas o principal, pelo menos os meus principais clientes, são os advogados. Bom, então, por que há uma restrição no provimento, tanto no 149 quanto aqui no Código Civil? Porque há uma diferença de tabelas de emolumentos. São Paulo tem uma tabela muito mais elevada do que o Rio Grande do Sul. Então, o pessoal sairia de São Paulo, nem sairia, né? Por uma simples videoconferência, passaria a fazer a escritura no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou em outros estados. Então, para evitar uma concorrência desleal, o CNJ fixou esse critério, que eu vou falar agora. No parágrafo 2º, que, em regra, no tabelionato, o que a gente faz? Escrituras de imóveis, né? Ou nos inventários, também com outros bens que não sejam imóveis. Estando o imóvel localizado aqui no Rio Grande do Sul, e o... Fala. Circunscrição, né? O artigo fala assim, o tabelião de notas da circunscrição do imóvel. O que é a circunscrição do imóvel? É o município, é o Na estado? verdade, quer se referir ao município, exatamente. Porque, por exemplo, Porto Alegre tem 6 zonas do registro de imóveis. Não é porque o imóvel está na zona do primeiro registro de imóveis que seria um tabelionato específico. Não, qualquer Entendi. tabelionato. E aí, o parágrafo, o caput do artigo 2027-BQ, ele parece restringir. Ele fala, ao tabelião da circunscrição do imóvel ou domicílio do adquirente, compete com exclusividade, por meio do e-notariado, lavrar a escritura. Aí vem o parágrafo 1º, amplia um pouco. Quando houver um ou mais imóveis de diferentes circunscrições, no mesmo ato, por exemplo, um do Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina. Uma troca, uma permuta. Também. O tabelião de qualquer delas poderia lavrar o ato. Só que o parágrafo 2º amplia bastante, e é aqui que a gente trabalha muito. Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação, por exemplo, o imóvel lá em Bagé, e o doutor Arnaldo com domicílio em Porto Alegre, ele escolhe, e sendo o doutor Arnaldo o comprador, ou adquirente, um herdeiro, por exemplo, se fosse no inventário, ele escolhe o tabelionato, qualquer tabelionato do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a tabela estadual de emolumentos é a mesma, tanto em Bagé, quanto em Porto Alegre, quanto em Capela de Santana. Esse parágrafo 2º não podia estar no caput, ao tabelião. Tu não Exatamente. acha? Ó, ao tabelião de notas da circunscrição do imóvel ou do estado de domicílio do adquirente, já estava resolvido. Exatamente. Na verdade, eu faço essa leitura. Eu sempre começo lendo esse artigo pelo parágrafo 2º. Mas quis o legislador, até porque, na verdade, ele está reproduzindo o que está lá no provimento 149 e já é uma questão que já é usual, está assim, então acho que foi reproduzido. Mas, na prática, a leitura é essa. Então, o cliente me pergunta, eu digo, onde é que está o adquirente? O adquirente está em Caxias do Sul. E o imóvel? O imóvel em Alegrete. Tá, posso fazer aqui, não tem problema nenhum. Ou, não. O que mudou, que é interessante, que foi uma mudança de entendimento, que tivemos uma reunião, acho que há uns 2 meses atrás, no Colégio Notarial, no ato notarial híbrido. O que é o ato híbrido? Alguma das partes, eu até vou praticar essa semana, sexta-feira ou segunda da semana que vem. O comprador está em Goiás, só que o imóvel é aqui em Capela de Santana, então eu posso lavrar o ato. O comprador vai assinar pelo e-notariado e os vendedores vão assinar presencialmente. Aí esse considera-se o ato notarial híbrido, onde algumas pessoas assinam mesmo a caneta, né, a sua caneta física, e algumas das partes assinam de forma remota. Como é que se faz essa assinatura? Pode ser com o certificado ICP Brasil ou com o certificado
digital notarizado e do e-notariado que a gente emite gratuitamente na plataforma. Tá? Quando surgiu o provimento 100 lá, algumas pessoas entenderam que não, faziam uma leitura equivocada ali, que não podia ser com ICP Brasil, porque é exclusivo, o provimento fala exclusivamente na plataforma do e-notariado. É que os atos notariais eletrônicos todos devem ser praticados dentro dessa plataforma, mas as partes poderão assinar com o seu certificado ICP Brasil ou com o certificado digital emitido dentro da plataforma do e-notariado. E o tabelião sempre assina o ato com o certificado do ICP Brasil. O ICP Brasil é aquele que a gente compra dessas certificadoras, né? E o certificado digital do e-notariado ele é gratuito. O que pode haver uma cobrança no cartório quando você vai emitir é a abertura de ficha, quando vão tirar sua foto, coletar a sua biometria, coletar os seus dados. Mas o certificado em si é gratuito. Tá? Então, na verdade, a questão da competência da escritura de imóvel, e aí leia-se compra e venda, hipoteca, divórcios, inventários e compartilha, ela é ampla dentro do Estado pelo parágrafo 2º. E se não há imóvel, aí se aplica a regra geral lá do artigo 8º da 8935. O que há uma restrição é nas procurações e nas atas notariais. O 2027 BR, B de Brasil, R de rato, ele fala aqui, ó, ele regulamenta a competência na ata notarial eletrônica. É o tabelião de notas da circunscrição do fato, da cidade onde o fato vai ser constatado, ou do domicílio do requerente. Não há necessidade de deslocamento do tabelião até o fato, até o local do fato. Vai ser uma ata totalmente eletrônica. Aí vai pelo domicílio do requerente. E como é que se prova o domicílio do requerente? Está lá no 2027 BS. Pessoa jurídica, pelos atos constitutivos. Seja pela sede, seja pela filial. Pessoa natural, verificação do título de eleitor no site da Justiça Eleitoral ou outro domicílio comprovado. Aí pode mandar a conta de luz, conta de água, imposto de renda, enfim. Tem várias formas de fazer essa prova, né? E a procuração pública, se tem por objeto um imóvel, tabelião do local do imóvel. Se não tem imóvel, domicílio do outorgante. Então, essas são as 3 regras básicas e importantes para atuar no notariado. Mas, na verdade, o advogado, ele não precisa nem saber isso, né? Ele precisa saber que existe o notariado, que é o sistema de assinatura de escrituras públicas pela internet, e procurar o tabelião da confiança dele e encaminhar. Se ele não pode atender porque tem alguma questão de competência, vai encaminhar para algum colega, né? Sim, mas eu acho importante, eu acho que a grande mensagem é essa, né? O advogado saber que ele tem que trabalhar com um tabelião de sua confiança, que isso é possível, que não está restrito ao local da coisa, ao local do imóvel, ao local do fato, né? Então, eu acho que isso é importante porque faz toda a diferença, né? E eu acho que, como tu falou, né, Vinícius, o tabelião, o tabelião, ele trabalha com o advogado para as partes, então tem que ser o tabelião realmente que tá acostumado com a parte, com os negócios que ela faz, com o tipo de fatos que ela trata e reproduz. Eu acho que a mensagem mais importante é essa. Me diz uma coisa, Vinícius, e o provimento 149 se esse projeto de lei avançar e for virar lei mesmo, o Código Civil for atualizado, o que acontece com esses provimentos do CNPJ, do CNJ? Eles caem, seguem vigendo? Eu acredito que vai continuar, sabe? Porque o provimento do 149 ele é o Código Nacional de Normas. Hoje nós temos o Código Nacional de Normas e temos o Código Estadual, que na verdade também, em muitas questões, reproduz o nacional. E o próprio provimento, em muitos aspectos, ele reproduz a lei. Então, não precisaria, né? Não precisaria. Mas hoje ele tem muita utilidade, né? Porque isso aqui não existiria o e-notariado se não fosse o provimento 100, que depois foi incorporado ao provimento 149. Então, Vinícius, hoje ele tem uma importância enorme. Vinícius, perfeito. Quero te agradecer mais uma vez, em nome do Departamento de Direito Civil do IARDES, em nome da doutora Sulamita Cabral, presidente.
Tu já prometeu que vai nos ajudar em outros pontos desse projeto de lei aí. Com certeza. Vai nos ensinar, vai dizer o que que já tem, o que que é novidade, o que que não é, por que que E vou, ajuda, vou por que não aprender e ajuda. aprender junto, né? Não, mas hoje foi importantíssimo, foi uma mensagem muito importante. É isso que a gente precisa mesmo, a gente precisa dessa visão prática dessa atividade, que a gente seja aconselhado o que deve fazer para poder prestar um serviço melhor e fidelizar o cliente. Vinícius, muito obrigado. Até a próxima, então. Doutor Arnaldo, grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.